Saudações, saudações para você, meu querido professor, minha querida professora. Você que está nesse momento acompanhando Encontros com a Brasil, diretamente da Bet Brasil 2026, e é claro, você sabe, a maior feira de educação da América Latina. E hoje nós vamos conversar sobre a formação de leitores. E é claro, temos uma convidada muito especial aqui hoje, que é a Cissa. Tudo bem, Cissa? E Cissa, a gente vai falar um pouquinho, só que como eu sei que, né, a Cissa não fala, gente, ela dá tchauzinhos e dá joias. Vou chamar aqui o Gil para estar junto com a gente. Então, por favor, Gil, manifeste-se. Aê, grande Gil. Tudo bem contigo, Gil? Tudo certo, cara. E você? Perfeito, bem. Bom que a gente vai ter esse papo. E preciso lembrar que vocês estão conversando, além da Cissa, que não está mais conosco, eu sou o Marcos Keller, professor, podcaster e comunicador, e junto comigo aqui, ao longo de todos os encontros com o Brasil, está ela, a Sônia Facchini. Tudo bem, Sônia? Tudo certo, um prazer estar aqui novamente. E olha, quanto papo bom, né? Ah, é Olha, fantástico. conversa, professor. Olha que agora o assunto é muito importante, formação de leitores. Olha a importância que tem da gente, desde os pequenininhos, estar formando aí, né? A questão toda de um letramento, e a gente fala no geral, e vai ter aqui ó, especial falando sobre isso. Juntamente, inicial com a mascote Cis, que estava conosco, que agora é transformada nessa pessoa maravilhosa, que é o Gil, que está aqui com a gente. Perfeito, para o Gil poder nos ajudar. Gil, para começar, quem é Gil? Quem é Quem Gil? é Gil? Vamos lá. Eu sou o Gil Salles, eu sou gerente editorial de literatura, todo o material que não é didático, digamos, ali dentro da Editora do Brasil. Então, ali o nosso catálogo de mais, quase 500 títulos. Sou eu que cuido junto com a minha equipe, faço ali o trabalho também de proximidade com os autores, cuido dos projetos, faço a curadoria desses originais, de todos os títulos que a gente lança anualmente. E, enfim, todo o trabalho que isso é demandado a partir do nosso, né, do nosso conhecimento ali dentro da editora. Fantástico, fantástico. E para começar esse papo, eu quero começar com uma pergunta simples, fácil. Uma coisa bem calma. Como que eu formo um leitor, Gil? Me ajuda. Uau! Olha que simples, né? E assim, para dar uma introdução, a gente sabe que recentemente saiu algumas pesquisas no Brasil dizendo que a nossa média de leitores, ela teve uma queda nos últimos tempos, né? Sim. Existem diversas disputas acontecendo com telas, com outras situações. E a preocupação da leitura, ela é sempre algo que é central quando você pensa em escola. Aham. Não existe instituição escolar sem um trabalho com a leitura e uma leitura de qualidade. A gente não Exato. está falando de textos curtos só, a gente não está falando de uma mensagem de WhatsApp, a gente está falando de literatura, né? A gente está Exato. falando sobre a leitura de uma forma completa. E quando a gente fala sobre leitura, como que eu posso trabalhar essa alfabetização, essa leitura, essa fluência leitora, especialmente quando eu falo de criança, para formar esse leitor? Fica um pouco melhor assim, né? Melhor. E acho que eu consigo falar dessa perspectiva de quem acredita muito no poder do livro para que isso aconteça. Acho que para mim a resposta é exposição ao livro, estar próximo da leitura de alguma forma. Então, especialmente para crianças em fase de alfabetização e mesmo antes, a criança no berço, a criança dentro da barriga da mãe, quanto mais você pode expor essa criança a momentos, situações de leitura e de proximidade com o livro não sendo aquele objeto inacessível, mas uma coisa que está ali na sua cabeceira, que está pertinho de você, eu acho que você vai construindo uma proximidade, uma intimidade da criança com o livro, e ela curiosa, a criança naturalmente curiosa, ela vai atrás de entender o que é aquilo, o que são aquelas letras que compõem aquele texto, o que que aquela narrativa ou aquele poema, aquela coisa, né, que é o texto, diz para ela. Então acho que a partir dessa exposição, eh, direta, assim, ao livro, é que a gente consegue começar um trabalho de formação de leitores. É essencial biblioteca, é essencial, né, você ter esse contato direto com o livro o tempo todo. Perfeito, perfeito. E é bom saber porque a gente estava conversando sobre PNLD aqui, né? Que muitas vezes é um programa monumental Sim. e que às vezes é a única fonte de acesso a livros que muitas famílias podem ter, né? Porque o livro, gente, professor, professora, papel que imprime o livro é cotado em dólar, tá? Que nem o petróleo. Então, assim, não é Sim. exatamente uma coisa super acessível pra gente ter. E é bom saber que tem uma preocupação com isso e que existe esse tipo de programa, né? Com certeza. E assim, como é importante a gente repensar essa situação, porque a gente veio de um momento em que mãe e pai davam um livro pra gente, não pode manusear, não pode rasgar, não pode a gente não tinha meu Deus, era até um medo de tocar naquilo, porque se rasgasse a gente, ó,
Uhum, Né, sim. levava aí um puxãozinho de orelha. E na escola acabou também se estendendo isso há muito tempo, a gente não deixava as crianças mexerem, né, nos livros, a gente Medo de estragar, não né? trazia nem as estantes inacessíveis, e hoje não, já existe toda essa outra perspectiva e da importância, que foi o que o Gil falou, eu preciso ter esse contato, ela tem que saber levantar e pegar o seu texto, e a gente já faz isso já desde os bebês, né. A Isso. gente veio da escola, colocamos muitos dos livros pendurados de acesso para a criança e tá ali para ela manusear. Esse contato é importante, porque ali sim a gente já inicia o processo da formação de leitor, que é o que o Ju está trazendo, né. Perfeito, perfeito. E eu também queria puxar uma outra questão, porque você falou muito claramente, assim, Ju, que principalmente nessas primeiras infâncias, a importância de eu ter contato com o livro. E é um livro específico, né? A gente não está falando sobre o livro com páginas pretas e brancas apenas. É um livro específico que a gente está conversando. É um livro que ele tem que ser atrativo, eu tenho que desejar ele com os olhos, né? E é um livro que depende desse trabalho também de construir esse livro. É isso mesmo? Existe uma preocupação com essas outras dimensões desse material? Com certeza, acho que a dimensão estética, você precisa também expor a criança a um livro de qualidade, e essa qualidade passa aí por um trabalho autoral, de escrita muito importante, um autor e uma autora que tem preocupações ali com esse leitor, que sabem que esse leitor é exigente e que vai, se distrair, né, aprender com essa leitura, mas também vai ali, fomentar outras ferramentas para que ele se desenvolva. E o trabalho gráfico mesmo, né, então acho que os livros quanto mais melhor ilustrados e mais bem acabados ali, são livros que atraem ao leitor. Então a gente vê isso, visitando uma livraria, o que a criança se atrai, qual que é a que coisas, que cores, né, chamam a atenção dela. E eu não digo só criança, né, eu acho que qualquer adolescente e adulto também gosta, né, de ver um projeto gráfico bem acabado ali, um livro que é atrativo aos olhos, e isso faz com que a gente fique mais com vontade de ler, de estar próximo disso. Uhum. Perfeito. E Gil, tu trabalha enquanto editora, né, é você que tem esse olhar, principalmente a ilustração, que geralmente um ilustrador difere do autor. Essa correlação que é feita e a partir daí esse que olhar a editora tem bem minucioso para esses livros maravilhosos que a Editora do Brasil traz, porque a gente entende que passa muito por esse olhar de quem está aí, né, fazendo essa curadoria inicial para por isso que vai chegar, graças a Deus, na mão das nossas crianças Até lá para na realizar esse escola. casamento, né, entre o autor e Isso. o ilustrador, né? Aham. Sim, é uma conversa, a gente trabalha tentando harmonizar muitas coisas, né. Quando o texto é escrito e ilustrado por outra pessoa, né, a gente tenta buscar o traço que melhor se adequa, que melhor se ajusta ao tipo de história, à forma como a gente está imaginando esse livro. E tem uma discussão muito grande, né, além do conhecimento ali que a gente tenta trazer, né, de conhecer livros, projetos diferentes, a gente também vai discutindo muito e ouvindo muito. Então a gente troca com o designer, troca com o diagramador, troca um livro, eu sempre falo isso, né? Ele é feito com inúmeras mãos, não são só duas, não são só quatro, são muitas pessoas envolvidas nesse trabalho, nesse processo. E cabeças pensantes ali que vão ajudar a gente a direcionar, porque é isso, acho que no fim todo mundo está interessado que esse leitor queira ver esse livro, queira conhecer, queira ler, porque o hábito de leitura está ligado a isso, a minha conexão positiva com o livro, né? Então, eu termino um, quero outro, quero ler mais um, quero mais outro, por isso que é inesgotável, por isso que a gente sempre tem possibilidade de fazer coisas novas e está tentando fazer sempre. Uhum, Fantástico. Tem uhum. mais uma questão que eu queria levantar, porque diferente do trabalho para jovens adultos, né, para adolescentes, que é um trabalho que você também desenvolve, né, existem setores e livros específicos para esse público. Quando a gente pensa especialmente público de criança, mas eu sei que também se estende para o ensino médio, né, para outras Sim. áreas, o livro por si só ele precisa dizer algo no material, no acabamento Uhum. gráfico, no texto que está ali. Mas precisa também ter uma mediação do professor, porque a gente está falando do foco na escola, né? Sim. A gente está falando sobre um trabalho que ele é um trabalho pedagógico. Então o professor ele é um mediador importante. E Uhum. quando nós vamos para a educação infantil, quando nós vamos para os anos iniciais, nós temos também uma questão que a alfabetização está em processo. Sim. Uhum. Então a mediação do professor ela é essencial até para que o livro fale algo, né? Para que as palavras saiam do livro, é preciso a mediação do professor. Como você vê esse papel do professor na importância de dar essa vida inicial para o livro, que talvez o estudante ainda não pegou essa forma, né? De, Uhum. de dar essa vida. Essencial, né, acho que sem o professor que é esse mediador, você não faz não a gente não consegue fechar esse ciclo, né.
Então, acho que o professor, especialmente o professor que gosta de ler, eu mesmo fui encantado, né, quando criança, por muitos professores que mostravam interesse em ler, gostavam do livro e dividiam, compartilhavam as leituras. Isso é mágico. Então, uma criança que vê o professor sendo referência para a leitura, que tem um repertório, né, de literatura, faz essa criança também se interessar. Poxa, deve ter uma coisa legal ali que também vai servir para mim, Uhum. né? Então, acho que é fundamental. E eu sempre digo, né, além do professor que tem formação, que tem ali um papel, uma autoridade, digamos assim, na sala de aula, nos espaços aí de ensino, a gente também tem formador em todos os lugares, né? Enquanto você puder ser mediador de leitura, em qualquer lugar que você esteja, isso já ajuda demais. Então, pais, né, as pessoas que cuidam dessas crianças, família, vizinhos, clubes, né, quaisquer lugares que você frequente, que você possa ser um mediador de leitura. Eu sou chato pra caramba com isso. Eu gosto de. Você tá lendo o quê? Que livro que você tá. Que você tá O que que te chamou apreciando a nesse momento? O que chama atenção? atenção? Trocar isso, um adulto fazendo isso, né? Sempre com uma criança e um adolescente, que, digamos ali, a gente tem uma certa dificuldade de resistência, como você disse, né? É sempre importante. Eu acho que professor faz isso com amor, com uma dedicação, com uma entrega muito legal que influencia muito positivamente. Então, sem esse papel do mediador, a gente não consegue formar leitores, não. Fantástico. Eu queria puxar você, Sônia, agora para me ajudar a entender uma outra questão. Porque nós sabemos que a editora está fazendo o trabalho dela de construir bons livros, construir bons materiais. Os professores precisam desses bons materiais para facilitar o desenvolvimento do trabalho, auxiliar o desenvolvimento da criança. As crianças precisam desses materiais, Uhum. porque é a partir deles que elas vão se encantar pela leitura e que nós podemos formar um público leitor para o futuro, né? Poder público precisa entender, a gente está entendendo a importância desse tipo de material, a gente está conseguindo esse apoio, qual que é o papel, né, do poder público na escola pública de ir atrás disso, de conquistar esse tipo de material, de fortalecer essas bibliotecas, esse acesso, esse acervo, de renovar esse acervo também, porque muitas vezes, quem aqui nunca foi na biblioteca da escola e tinha uns livros ali fantásticos, muito bons, mas já estava no estado assim que passou por, né, trocentas Muitas crianças, ele mãos. vai, né, Uhum. sofrer ali os danos com o tempo. Mas qual que é o papel desse poder público? Olha só, eu acho que o PNLD literário ele veio para, nossa, ajudar muito a gente na escola, porque é o que você falou, é uma opção, né. Hoje a gente tem o dinheiro que vem direto na escola, o próprio diretor da unidade escolar, de acordo com a demanda que ele tem, com o público que ele atende, se é ensino fundamental um, 2, se é educação infantil, qual o direcionamento que ele vai dar para aquisição de livros e reforço para sua biblioteca ou troca. Só que a gente sabe, as demandas são várias na unidade escolar. Muitas. E nem sempre a gente consegue dar prioridade para isso. E tem algo assim muito importante que é, nós temos a questão da formação do professor, né? Nós vemos aí com os professores pedagogos que tem uma formação diferenciada de um professor que tem literatura, Uhum. que é o professor de letras, que também, né, tem a literatura, que vai ter um outro olhar para o livro. Mas a gente sabe que na educação infantil o lado estético, né, ele é muito importante para o desenvolvimento da criança, da sua sensibilidade, que vai dar e todo um trabalho na sequência para que ele não desista e realmente aprenda as coisas na escola, né? Reveja aquilo diferente. Então, hoje o PNLD literário, quando chega, ele vem para esse auxílio, porque passa por tudo isso que o Gil está falando. Olha o cuidado que ele tem antecipadamente na seleção de livros, para que esses livros sejam criados de maneira, né, desde da estética do livro, do aquilo direcionado para qual público, para qual idade, né, especificamente para aquela idade, para as necessidades que tem, de acordo com o que diz os documentos e, ao mesmo tempo, respeitando já um processo anterior, que quando sai um edital do Sim. PNLD literário, ele já vem com as características que a gente entende como sendo necessárias. Então tem aí todo um processo maior de curadoria. E é dessa forma que a gente consegue atingir todo mundo, porque daí toda a escola, até aquela ribeirinha que está lá, vai conseguir receber bons livros, que muitas vezes a gente não consegue. Então, ou a Secretaria de Educação tem que determinar os livros, daí a gente vai ter que comprar para toda a sua rede, e de repente a gente não tem, né, um valor tão exorbitante para uma rede inteira. Quer ver? Você tem lá 186 escolas, que era, né, A por sua uma coisa, situação, que né? foi uma situação a qual eu vivenciava, sempre com esse olhar, porque eu sou formada em letras, né? Então, obviamente, que a gente puxa um pouquinho para esse lado. Sim. E se não for por aí, gente, não saber ler, não ter apurado, né? Esse olhar de como é que ele vai compreender tudo, como é que ele vai compreender os outros componentes curriculares, sendo que todos eles passam pela nossa língua. Uhum. E
tem que ser esse atrativo. Foi o que o Gil falou. Ter um bom professor que faça essa leitura, então aí vem também a questão da formação do professor, e é por isso, tem que chegar isso na escola. Então, acho que o PNLD literário vem nos auxiliar muito Perfeito. quanto a isso. E que bom, Gil, que a gente vê esse trabalho bacana aí que você tem. E, nossa, né? Quantos livros a editora do Brasil pode estar fornecendo aí pra gente de uma literatura de Ah, qualidade, né? maravilhoso. Que vai fazer um trabalho maravilhoso com os nossos Eu adoro estudantes. quando eu recebo os livros e fico, uau! Não, e transversalmente, né, que é isso que o Gil também fala, não é só o professor de língua portuguesa, mas quantos assuntos a gente fala hoje dessa diversidade, que a gente precisa trabalhar isso, e como entra de Sim. maneira mais tranquila pela literatura para a gente poder discutir Assuntos Com são assuntos que são espinhosos, né? exatamente. Que às vezes o professor se sente inseguro para lidar, Isso. porque na dureza da disciplina, porque a disciplina às vezes ela é dura, né? Ela tem Sim. categorizações que elas são duras, elas são Aham. fixas, e eu não consigo desenvolver isso Hum. tão bem. Agora, quando eu falo da literatura, a literatura talvez seja um. O cinema também é um pouco, mas a literatura é mais imersiva. É a melhor forma de eu praticar essa outralidade, sabe? De eu Sim. me colocar no lugar do outro. Porque na hora que eu tô lendo, eu sou aquele personagem, eu tô vivenciando aquilo. Então é de um poder, né, que é realmente fantástico para essa construção. Esse raciocínio nosso faz sentido para você? A gente tá. Tô concordando completamente aqui. E acho que esse gancho de falar de PNLD é importante, porque eu acredito muito, né, em fomentar programas, seja em níveis de prefeitura, níveis federais, é essencial, né? O Brasil, né, você falou dos números aí baixos de leitura, a gente tem canais, meios, eles são complicados de acessar, então quanto mais você facilitar esse acesso, melhor. Então os programas são essenciais para isso. E uma preocupação dos programas, né, tem uma avaliação pedagógica ali precisa estar conectada com a escola, e tem um processo ali de orientação ao professor. Então sempre tem um material que o professor recebe. Às vezes o professor não tem uma formação tão direcionada para literatura, para Lembrado. para pensar, e aí ele tem ali instrumentos que as editoras, né, que participam do PNLD, que são aprovadas, elas fazem, elaboram um material que vai ajudar o professor a pensar em estratégias. Porque é isso, no fim você vai ter o material dentro da sua sala de aula, tentando encaixar aquilo transversalmente, precisa trazer aquilo para a realidade e para o currículo, e eu acho que esse material é fundamental para ajudar as pessoas a terem, digamos, mais familiaridade com o trabalho em sala de aula com livro de literatura. Perfeito, e até porque às vezes eu tenho dificuldade para lidar com aquele tema, é um tema que eu não sei Claro, lidar, eu tenho todo um apoio pedagógico, sempre calcado na BNCC, falando sobre as sim, habilidades sim. que podem ser trabalhadas, né? Tudo coerente com o professor, que me adianta uma parte desse planejamento e também me forma, né? Nesse Exato, trabalho. Dá exato. segurança para o professor, né. Durante 2 momentos eu fui da comissão técnica do PNLD literário, Que legal. 2018 e 2020. E essa era uma preocupação que nós discutíamos, da importância de quem estava lá fazendo a avaliação. A gente sabe que a avaliação é cega, tá, gente, ninguém sabe de que editora é, que livro vem, nada disso, né, para quem faz a avaliação. Da instrumentalização que a gente daria para esse professor, até por entender dessa diversidade toda que nós temos nesse país, de profissionais ainda que não são tão formados, né, estão em regiões que nós não encontramos professores formados, mas que está ali, dá aula do dia a dia, Sim. e que a literatura vai ajudar muito no seu trabalho. E toda vez que o material tinha junto essa instrução, essa possibilidade de enxergar estratégias para o professor trabalhar, se tornava mais fácil, Sim, né. Então é muito bacana, porque vocês também, quem está na editora hoje sabe que vai também construir esse material. Esse material não é construído lá pelo Ministério da Educação, ele vem junto com quem fez a produção do livro. E claro que quem fez a produção está muito mais próximo Sim. daquilo que está sendo entregue, então muito perfeito. bacana E isso. passou por todo um processo, né? De Sim. a galera da formação específica, da pedagogia olhando, o autor deu uma olhada, todo mundo olhou, o Gil olhou, todo mundo olhou esse processo, né? Sim. Para poder garantir essa qualidade. Eu tenho uma outra questão, Gil, que é assim, um outro contexto aqui nessa mesa, ao longo da BET, nós estamos conversando sobre. Muitas vezes nós temos um determinado avanço, né, no desenvolvimento do estudante, trocou de ano, deu as férias, né? Foi para casa, nós percebemos que acontece uns passinhos para trás, né? Sim. Que a gente tem que retomar. Isso é normal, isso é parte do processo pedagógico, Sim. isso acontece. Mas eu penso isso na literatura, porque muitas vezes a gente tem esse desenvolvimento, né, da formação leitora acontecendo na escola todos os dias. Uhum. E aí, de repente, vai para casa, a família começa a trabalhar, muitas vezes a família também não tem esse desenvolvimento. Não. Então, qual que é o papel da família? Como que o professor pode ajudar a desenvolver isso também com a família? Lembrando que muitas vezes são famílias que não vão ter acesso a Sim. determinados livros em alguns Uhum. locais, né? Tem Sim. alguma dica, alguma forma que a gente pode tentar manter ou envolver a família nesse trabalho literário também?
Eu acho que o professor, como mediador, consegue, pode tentar, né, trazer essa sensibilização, né, falar com o pai e a mãe, com o cuidador aí da criança, de que outros momentos do dia, para além do momento da lição de casa, da tarefa, etc., que você pode abrir ali para leitura e descompromissada, né. Eu acho que a família pode, colocar o livro como um momento de lazer para a criança, e até, tirando ela um pouco das telas, como é uma discussão que a gente precisa Uhum. trazer também, né, excesso de celular, de televisão, de tablets, etcétera. É um momento que a família pode fazer junto, Se inclusive, hora da conectar, né? leitura, se conectar. Eu acho que inclusive os materiais que a gente faz, produz de orientações aos professores, trazem muito disso, né, ó, tragam o livro para outros momentos que não seja um momento de disciplina, de lição, né, de aprendizado, porque a literatura, ela pode ser um aprendizado, eu super defendo os livros que ensinam coisas pra gente, mesmo os literários, mas eu também acho que se você só vincula momentos de aprendizagem e de avaliação, né, você acaba deixando aquela coisa enfadonha. Uhum. Eu acho que se a gente sensibiliza o pai e a mãe para que eles façam momentos de leitura descompromissada, sem cobrança, e que seja diversão, como ver um filme, né, tratar da Um mesma momento forma. nosso aqui, Um né? momento vamos ler uma história hoje? Vamos. E aí o que que você acha que vai acontecer nessa história? Então, eu acho que se o pai e a mãe tiverem esse diálogo com o professor ali e aprender estratégias de sala de aula mesmo, do tipo, para instigar a leitura, para querer que a criança fique curiosa com a próxima página, como é que vai ser o desenrolar dessa história, você acaba criando ali um hábito saudável, né, que não faz a criança conectar livro, leitura, com um momento ruim, pesado, né, enfadonho, né, que para ela não tem muita, utilidade, digamos assim. Nossa, e eu gosto muito dessa sua postura, porque ela não vai naquela. A gente vê, né, Sônia, o Uhum. caminho de às vezes culpabilizar a família, né? Falar, olha, estava desenvolvendo aqui, foi para casa, voltou assim, Aham. né? Porque às vezes a gente tem isso também com o professor. E eu acho que essa postura não, é uma postura de construir, né, não de culpabilizar. E bacana que, assim, você pode criar estratégias na própria escola também para a questão dos pais. Eu lembro que as meninas da educação infantil trabalhavam-se muito isso lá. Os pais costumam buscar as crianças, né? São as pequenas, eles têm que buscar. E a gente tinha pergolados lá com os livros pendurados. Então, enquanto Hum. o pai estava esperando, né, o horário da sair a criança, ele também tinha acesso. E é interessante, Ai, Gil, que o que legal. você falou, porque além da criança também, o pai também ficava nessa expectativa quando ele não conseguia terminar de ler o livro. Então, esse papel também é da gente, vai trazer esse lugar. Veja, é um momento que é gostoso Muito para o bom. pai e que muitas vezes ele não pensa, né? E Sim, ele não sim. tem esse momento. Então, a escola também faz isso porque, ganhando esse olhar do pai, a gente com certeza vai fazer ele fazer isso com o Tá filho educando a também, vai família educando a também, família né? Com também. certeza. Aí, é claro, e a ideia da educação infantil são sempre excelentes e trazer isso também para o ensino fundamental e, assim, bacana. Os alunos também pensavam em momentos no intervalo, que espaço da escola a gente pode ter cantos Aham. onde os livros estão expostos para eles lerem, porque a gente precisa dar isso. Não é o acesso só na biblioteca, não é acesso só no momento da aula de leitura, né? Mas em que outros espaços a escola pode estar fornecendo este lugar de leitura, Sim. né? E acho que essa continuidade também é importante, porque a gente vê muito mais ações voltadas para crianças bem pequenas, que, botar um cantinho do livro, fazer essa brincadeira de pendurar o livro aqui e Aham. ali, mas e a criança que já está se desenvolvendo, que começa a não querer mais ler livro, porque tem muita gente que associa o momento da leitura a uma coisa infantil, que na Aham. verdade É. é hábito que deveria perdurar para a vida toda, né? E a Uhum, gente formar leitores significa isso, você jamais vai perder esse leitor. uhum. Quando você tem uma paixão pelo livro ali na infância, na segunda, terceira infância você vai ter isso também. Na adolescência você vai continuar com isso. E quando adulto, a pessoa vai também associar isso a momentos de prazer. E muitos pais, adultos, né, têm dificuldade de entender que o livro pode ser esse momento de É. relaxar, né? É Aham, verdade. Ainda aham. associam com coisas pesadas da escola. Eu li isso na escola, gostei de ler, sei lá, Machado de Assis, né, um clássico, Aham. enfim, mas não foi na escola, agora eu não quero, por quê? Por quê? Associou com uma tarefa, com uma avaliação, Obrigatoriedade, né. né, uma questão mais da obrigatoriedade do que realmente coisa prazerosa de se Nossa, fazer, e né. faz Exato. todo sentido ouvir você falando disso, Gil, porque é um ponto que eu sempre percebi, né? Como tem essa preocupação da Editora do Brasil de ir amadurecendo a leitura, projeto gráfico, leitura, estrutura, tudo junto com o estudante também. Agora Exato. faz todo sentido isso, que é para não ficar para trás, porque às vezes a gente vê trabalhos que são muito bons num determinado momento, mas ele cria uma lacuna. E aí, para me resgatar depois, é dois Exato, trabalhos, né? Eu exato. tenho que Uhum. mudar a visão, eu tenho que, né? Agora, se eu mantenho essa continuidade, é legal.
E eu até queria puxar uma outra pergunta para você também, dessa vez é focando no leitura ativa, Legal. porque é um projeto da editora, aqui da Editora do Brasil, que eu vejo que ele abraça diversas áreas, assim, né. Você pode falar um pouquinho mais dele para mim? Claro, nossa, é um prazer falar do Leitura Ativa, porque é um projeto que a gente aposta muito, né, justamente para pensar nele como uma porta, talvez, né, um lugar para você começar a se interessar por literatura, porque ele traz um kit, ele traz uma biblioteca, uma mini biblioteca ali, e que ele pode ser acessado, visitado, né, com os livros emprestados para esses leitores, e você vai criando ali o hábito dessa proximidade, né. Eu falei isso no começo, acho que a leitura ativa possibilita que a criança, que o leitor esteja próximo dos livros, né, então é a importância ali de você estar exposto a um acervo, né, que no Uhum. fundo ele é um acervo. E ali a diversidade temática, né, porque ele foi pensado inclusive, em temas, né, então a gente tem ali temas diferentes, meio ambiente, afro-indígena, enfim, vários temas que a escola se interessa, porque precisa, né, É trabalhar importante lidar. tematicamente, exatamente. É importante lidar e são temas atuais, né, Sim. falar de sustentabilidade é essencial, né, com as mudanças climáticas, falar de racismo é essencial, então São temas que o professor pode ter dificuldade ou pode não ter abertura, exato, e né. que a literatura traz de um modo transversal, né, que você consegue ali abordar sem pesar tanto. Uhum. E o Leitura Ativa tem essa preocupação, além de ser temático, ele traz ali uma seleção, uma coletânea de livros que ajudam justamente nessa exposição à leitura, né, a fomentar esse hábito diário. Então a ideia é que esse kit ali, além de ser um material que o professor pode pegar ali algumas ideias, né, pensando nos temas, pensando nos títulos, pensando no ano escolar, ele consegue ir direcionando alguns trabalhos de leitura. E o bacana também é que é uma leitura descompromissada, parece que ela não vai trazer nada, né, é um momento para preencher ali digamos, aquele momento que não tem nada para fazer, vamos ler um livro. E ele acaba entrando justamente dessa forma, né. Acho que é um projeto que ajuda a desmistificar a dificuldade de chegar à literatura. E na verdade ele está construindo aos poucos ali, Exato. né, ponto a ponto ele está construindo. E a simpatia aí da nossa mascote, a Cissa, né, Que você viu aqui, gente. pois é, que Aham. não sou eu, É importante lembrar. mas a Cissa é nosso mascote ali que faz as crianças se apaixonarem mais ainda pelo projeto, né. Muito Aham, bom. Eu aham. queria puxar mais uma questão que logo no começo você falou que foi justamente esse papel do professor com papel central, mediador para desenvolver. Eu gosto muito do leitura ativa, primeiro porque ele é acessível, né, o pessoal de escola pública pode ter acesso a ele sem problema nenhum, e segundo porque ele também forma o professor. Né, você pode falar um pouquinho também sobre esse direcionamento que tá para o Uhum. professor? Porque eu já vi colegas que falam assim: "Ah, chegou o livro, o que eu faço com o livro agora, né? Pois Pra é. como que eu posso direcionar? Como que eu incorporo esse livro no meu programa?". E é importante lembrar que todo o trabalho do leitor ativo, ele abraça o estudante para desenvolver, mas ele abraça o professor para que ele consiga desenvolver, né? Isso. Eu acho que esse ferramental, né, esse trabalho aí de orientação ao professor é fundamental. Sem isso, a gente não acredita que o livro vá acontecer da forma como pode acontecer. Então, a gente não está engessando, direcionando, mas a gente está criando caminhos, possibilidades para o professor poder abordar. Então, acho que o material que acompanha o Leitura Ativa, ele tem essa preocupação justamente em tirar esse peso, né, da leitura ser obrigatória, de trazer um momento ali pesado, né, e fazer com que o professor crie estratégias diferentes ali, diferenciadas para poder abordar os temas, como a gente disse, que não são fáceis, né. São temas complexos que você consegue abordar sem maiores dificuldades, justamente por causa da linguagem da literatura. Uhum. E aí, além do material escrito ali, o material pedagógico escrito, a gente tem os videotutoriais que resumem ali, explicam muito bem, são vídeos curtinhos, né, que estão para quem tem acesso ao Leitura Ativa vão ver os vídeos ali, eles são realmente pensados pedagogicamente, né, como é que a literatura pode atuar ali, né, no dia a dia, no cotidiano da sala de aula, facilitando, né, muitos processos. Porque como você disse também, né, eu acho que tem um trabalho ali que as pessoas esquecem que a literatura traz, que é a facilitação para outras linguagens. Uhum. Se eu leio bem literatura, eu estou muito mais instrumentalizado para ler outras linguagens, geografia, matemática, história, ciências, enfim, tudo que você potencializa quando você faz uma pessoa ler melhor, né?
é inestimável. E o que você ganha, né, Em todos os em aspectos, outros né? aspectos da escola. E olha que bacana, né? O professor pode usar isso como estratégia. Quando a gente fala dos arranjos produtivos e você quer o avanço, né, da leitura desse estudante, da compreensão, que claro que a gente vai levar isso para outros, né, nos outros componentes curriculares, mas por meio da literatura fazer com que eles avancem. E a gente sabe que a leitura vai fazer isso, né? É Vai. uma necessidade. Se você não consegue ter uma leitura mais fluente e compreensível, né? Não basta só decodificar, mas eu preciso compreender. E é aí que a literatura entra, porque ela é mais prazerosa dos assuntos, e a gente está aí desenvolvendo um grande potencial, que é a cidadania Ah, dessa criança, desse adolescente, desse sujeito. Quanto isso pode ajudar como estratégia do professor nos seus arranjos produtivos com seus alunos. sim, Né? sim. Porque às vezes um aluno está num pé de leitura, o outro está em outro, mas no arranjo produtivo deles trabalhando juntos, com Uhum. leituras juntas, e, obviamente, com essa instrução maravilhosa que tem para ajudar o professor, seja pelo vídeo, seja por aquilo que o próprio livro, né, você traz com o livro de direcionamento para o professor trabalhar, é fantástico, é o que a gente quer no na preparação das nossas aulas, né? É ótimo porque ajuda nesse planejamento, né? Isso é Uhum. uma coisa que também eu acho que é um destaque que é muito importante da Editora do Brasil. Gosto muito, sempre utilizei os materiais, né, na escola pública que eu atuo, que é justamente sentir que eu não tô sozinho desenvolvendo isso, sabe? Uhum. Eu tenho ali um planejamento que é meu. Ah, mas eu vou trabalhar com livro. Eu vou ler o livro, claro, mas eu não consegui ler todos. Então eu tenho outras formas que vão me auxiliar a desenvolver aquilo, que eu posso desenvolver o meu programa, que eu tenho uma confiança de que é um trabalho que é sério, é um trabalho que me apoia, é um trabalho que me ajuda a desenvolver, porque a gente sabe que é corrido, né? As Sim, coisas são Uhum, corridas. uhum. bastante. Eu tenho uma outra questão, Gil, que aí ela vai meio que para um pessoal, assim. O quanto um trabalho como leitura ativa, um trabalho que está somando na construção de futuros leitores na rede pública, né? Uhum, Que é sim, onde está a grande quantidade de estudantes, né? A Estudantes. gente vê sim. que beira 90% dos estudantes brasileiros estão na rede pública, que é algo gigantesco. O quanto que esse trabalho que forma esses futuros leitores agrada também aquele Gil leitor, aquele pequeno Gil que teve contato com isso. Tem um orgulho, tem um olhar que você fala, poxa, que legal fazer isso. Muito, acho que sem esse orgulho eu não conseguiria fazer esse trabalho. E estendo isso até para as pessoas que trabalham comigo, a minha equipe, né? Que a gente tem muita paixão por livro. Então, acho que a gente imaginar que o nosso trabalho, tudo que a gente pensou, discutiu, debateu, vai encantar ali o leitor, num lugar que a gente nem imagina, né? Então, para a gente é uma motivação fenomenal, assim. Eu digo que é isso que faz a gente se animar em pensar estratégias para que a literatura, quebre, ultrapasse mais fronteiras, né. Então, para mim é um motivo de orgulho enorme, eu que fui um leitor ali, né, comecei também, explorando caminhos, né, abrindo ali, eu também estudei escola pública a vida toda, e era difícil, né, O acesso, o né? acesso, os livros, a biblioteca fechada, quantas escolas, né, que Putz. tinham salas abarrotadas de livros que não eram nem bibliotecas apropriadas, né, Aham. mas que estavam ali que os alunos não acessavam. E eu lembro desse trabalho de uma pessoa na escola que eu estudava que fez ali acontecer, começou a organizar os livros, virou a bibliotecária do espaço ali, Aham. e a gente começou a entrar, a tirar livros e começar esse mergulho, né. E saber que o nosso trabalho aqui na Editora do Brasil proporciona esse momento, né, para tantas pessoas, centenas, milhares de pessoas, é muito gratificante, assim, eu fico muito orgulhoso. Perfeito, que papo gostoso, né? Falar de Nossa, literatura é muito os bom. olhinhos brilham aqui, né? Que coisa boa. Gosto demais. Já tá dando o nosso horário aqui, então quero te liberar agora, Sônia, te propiciar essa possibilidade de falar direto pro professor que precisa trabalhar a literatura, né? Com certeza, veja só, desde muito pequenos, né? Nós temos aqui um rol de possibilidades. E, professor, aproveite esse momento, aproveite os livros que chegam na sua unidade escolar, aprendam a escolher, vão lá, vejam quais são as coleções que estão, o que, que a gente tem em conjunto com esse livro, de um trabalho que está bem direcionado, passado por uma curadoria incrível, que tem esse olhar e que vai te direcionar. O que, que ali, em relação à parte que aparece gráfica, né, onde a gente tem muitas imagens que são possíveis de leitura e que essa compreensão já vem junto com o material que nos auxilia. Então, gente, não deixe de visitar, não deixa de conhecer.
vá até a sua biblioteca, dê uma olhada no que está aparecendo ali, no PNLD literário, Sim. faça a sua escolha, porque isso é muito importante, isso muda o direcionamento do nosso estudante, da qualidade que a gente pode fornecer para ele, de ser bons leitores e, obviamente, por meio da literatura serão cidadãos excelentes. Perfeito. E é importante lembrar também, né, gente, que a gente está conversando aqui sobre todo um suporte, que ele vai para além do livro chegar, né? Sim, Tem todo um suporte ali para essa construção. sim. Agora, você, Gil, diretamente para esse professor, por que que é importante a gente construir isso? Nossa, como eu falei, tenho muito orgulho desse trabalho que a gente desenvolve e sabe que os professores gostam, porque a gente recebe os elogios e as críticas também, é assim que a gente vai melhorando. Então, eu acho que esse caminho é árduo, né? Conquistar, formar leitores não é fácil, o professor, o mediador sabe disso, mas acho que o importante é água mole em pedra dura, né? Tipo, Vambora. é isso que a gente vai. Essa exposição constante, esse falar apaixonadamente da literatura, e aí acho que é convidar até os professores, né, a mergulharem, né, a se reconciliarem com a literatura, porque a gente sabe que é isso, o Uhum. dia a dia, o cotidiano te afasta dos livros, da literatura por lazer, por prazer, e eu acho que voltar a ler com prazer te potencializa ainda mais como mediador, que vai aí construir, ajudar os alunos, as crianças, os adolescentes a construírem ainda mais pontes com a leitura e com o livro. Uhum. Perfeito, Uhum. perfeito. E, Gil, muito obrigado por esse papo aqui. E eu gostaria também de lembrar, né, que todos os professores podem acessar esse tipo de material, né? Qualquer rede. Ah, Sim, me interessei, tô vendo aqui, mas tô na rede privada. Eu também trabalho na rede privada. Ah, tô vendo aqui, eu tô na rede privada. Tem como? Tem como. tem Tem como. como você, inclusive, você é pai. Ah, viu aqui, amei, quero Aham. trabalhar. Dá para adquirir o livro também, não dá? Sim, tá lá. Como que eu faço? Os nossos livros, os nossos catálogos são para todos, né? A gente não tem distinção. Então, você, independente da área pública ou privada, bem-vindos aqui ao catálogo da Editora do Brasil. Está disponível no nosso site, né? Dá para conhecer os catálogos e um pouquinho dos livros, porque tem lá sinopses, informações todas que a gente precisa disponibilizar. Enfim, tem uma rede aí, tipo, as redes sociais da editora estão sempre lotadas aí de posts, comentários sobre os nossos livros de literatura, para que vocês conheçam. Enfim, acho que no fim dá para até entrar em contato com a gente, né? Coloca aí, né? Liga para a Editora do Brasil, manda um e-mail, conversa com a gente, vê que tipo de leitura a gente pode te indicar. O site, né? Os livros são vendidos diretamente na nossa loja virtual ali. E seja na escola pública, seja na escola privada, seja em casa, né? Os livros estão disponíveis aí para todo essa quantidade de gente aí que tem potencial de ler, de ser leitores ainda mais O frequentes. objetivo é construir esse leitor, Com né? certeza. Perfeito, muito obrigado, viu? Muito bom. Eu que Obrigado por topar esse agradeço. papo. Eu que agradeço. E no mais, eu sou o Marcos Keller e até a próxima.